Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, à nosso web. Só mostrar aqui para vocês um pouquinho, né, do contexto. É sempre bom reforçar, né, em que situação que vocês estão, né? Vocês aí já concluíram técnicas de redação, fundamentos de eletricidade. A turma 12 ainda está, né, com sistemas de medida em andamento ainda, né? Algumas pessoas ainda estão pendentes de entregar algumas atividades, né? Porque eles têm até dia 11 para fazer essas entregas. Então, vou até dar uma olhadinha aqui, ó, ver quantos que já enviaram. Então, ó, 5 já enviaram, 4 estão pendentes aí de correção, né? Eu fiquei de corrigir até próxima semana aí, ó, dia 6 já vai ter, eu vou estar corrigido. E também a gente está com qual UC em andamento? Da turma 12. Qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, né? Então, essa UC aqui, ela tá andando junto com a de sistemas de medida, certo? Porque a gente fez um alinhamento das duas turmas, para vocês terem um melhor aproveitamento aqui e a gente também, beleza? A turma 10, vou mostrar aqui para vocês como é que tá. Só um instante. Então, a turma 10 é a que está com apenas a UC de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Só organizar aqui o áudio. Então, a turma 10, ela está aqui, ó, com esse cronograma, igual da turma 12, né? Então, por isso que a gente colocou aqui vocês para andarem juntas, só para contextualizar isso aí, para vocês estarem cientes, certo? Então, a nossa web aqui, ó, do dia 31, né, das 19 às 20, né, a terceira web da UC de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, tudo bem? Então, lembrando, né, eu não atualizei aqui o cronograma, dia 7 aqui, ó, que é a próxima quarta, não vai ter aula, né? Eu vou atualizar aqui até amanhã, eu vou ver se eu organizo. Não deu tempo aqui ainda de organizar. Então, dia 7 aqui é feriado, né? Dia 7 de setembro. Então, dia 7 não haverá aula, certo? Dia 9 também não, né? Por quê? Porque é semana, às vezes, do feriado, pode ser que algumas unidades aí emendam um feriado, né? Então, dia 7 e dia 9 não tem aula. Dia 14 tem aula normalmente, é a nossa última web dessa UC, né? Então, essa é a nossa penúltima web da UC de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. E dia 14 é a nossa última web, certo? Essa do dia 7 aqui não vai ter, por causa que é o feriado. Tudo bem? Mas hoje a gente consegue finalizar aqui tranquilamente. Então, só contextualizando aí também, né? Questão das atividades. Lembrando que vocês só têm uma atividade para entregar dessa UC, né? Atividade bem tranquila, já expliquei ela aqui, ó, na biblioteca, né? Então, a explicação da atividade já está aqui nas webs do dia 24 e do dia 26, certo? Então, fiquem atentos aí, porque essas duas webs aqui eu já expliquei a atividade, o que é que vocês precisam fazer, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui só nos envios, ó. Tem bastante gente para enviar atividade, ó. Só 4 pessoas enviaram. Aí tem 3 precisando de correção. Isso na turma 12. Vamos ver na turma 10. Acho que na turma 10 vai ter mais gente. Na turma 10, 5 pessoas só, né? As 5 que enviaram ainda não corrigi nenhuma, né? Mas assim, vocês ainda têm prazo, né? Vocês têm até o dia 15 de setembro. Então, tem o que mais? 2 semanas aí para vocês fazerem, né? Então, assim, para quem ainda não pegou para fazer, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, na biblioteca, assistam as webs que estão disponíveis aqui, que vocês conseguem fazer, né? Vocês deixar para depois, ó, depois do dia 15 de setembro, né? Dia 15 aqui, ó, depois do dia 15, as atividades vão valer 80 pontos, né? Então, às vezes, vocês ficam desatentos aí com relação aos prazos, né? E aí depois vocês podem ser prejudicados aí com a questão da pontuação, tudo bem? Então, para os que enviaram aí, ó, eu vou corrigir até a próxima web, né? Até dia 14, né? Que é o, vamos dizer assim, a nossa última web, né? Dia 14 é a última web antes de finalizar a unidade curricular. Aí eu dou feedback para vocês sobre as atividades, tudo bem? Com relação a esse cronograma, as atividades em si, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Como é que estão?
Até que essa sala, essas aulas agora tá tranquilo, Tá tranquilo porque agora? tranquilo, tá mais do que é porque aquela anterior tinha muito cálculo, né? E Ah, agora, sim. agora se você lê e prestar atenção nas aulas, é o cotidiano. O que falta mesmo é só prática, entendeu? Principalmente Tem. essa aqui, entendeu? Tá certo. Mas é isso mesmo, a gente vai organizando aos poucos, né? E as práticas a gente vai fazer ela mediada por computador, né? Tá certo. Então, é aos pouquinhos que a gente vai organizando. Tudo bem? Tem como o senhor falar aí quem já mandou ou as provas? As atividades Porque eu já mandei, eu não sei dessa se unidade foi curricular, isso, tá? Se a sua turma é a 10 ou a 12? Se é de Taguatinga ou 10 Gama? de Taguatinga. Vou dar uma olhadinha aqui. Como eu Por não favor. avaliei ninguém, eu acho que não tem problema eu abrir aqui, não. Seu nome é? Carlos. Aqui, ó, Carlos Costa Souza, de Souza. Isso. Tá Aham, enviado então tá. aqui, dia 26. Só que eu não Ah, corrigi ainda, tá certo. Beleza, beleza? então. Mas estão aqui, ó, 5 atividades aqui para corrigir. Da turma 10. Da turma 12, tem mais 3 para corrigir. Eu já corrigi um aqui enviado. Bem? Ok, Então, beleza. Obrigado. nada. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal, no assunto, né? Então a atividade eu já contextualizei, já expliquei para vocês nas webs passadas, né? Reforçando mais uma vez, nossa última web dessa unidade curricular vai ser dia 14, né? Então vocês vão ter aí, ó, mais uma semana para fazer atividades, né? 2 semanas praticamente, né? E a nossa próxima web é dia 14, a última web dessa unidade curricular, que é o C4. Senhor, qual que é a próxima unidade curricular? Aí, pessoal, já vai começar a unidade específica, né? Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Próxima unidade curricular é essa aqui, ó. Fundamentos de redes de distribuição. Né? Vou até ver que dia que vai estar disponível aqui para vocês acessarem o conteúdo dela, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu consigo ver que dia que vocês vai estar disponível aí para vocês. Eu acho que já até está disponível, né? Dia 27, ó, já está disponível para vocês aqui, ó. Desde o dia 27, ó, desde o sábado, a unidade curricular de Fundamentos de Redes já está disponível para a turma 10. Para a turma 12, eu acredito que vai demorar ainda um pouquinho, porque ela está mais adiantada, né? Então, deixa eu só ver aqui para a turma 12, que dia que vai liberar a parte de Fundamentos de Redes. Então, aqui eu consigo olhar. Então, para a turma 12, vai liberar dia 1º de setembro, né? Então, dia 1º de setembro aí para a turma do Gama, já vai estar disponível aqui, ó, a, a unidade curricular de Fundamentos de Redes. Tudo bem? Só que o período de realização efetivamente começa a partir do dia 16, né? Que é quando termina a UC de qualidade e vai começar a unidade curricular de Fundamentos de Redes. Isso aqui é só para vocês se situarem aí com relação às datas. Tudo bem? Então, para a turma 10, já está disponível, né? Fundamentos de Redes. E para a turma 12, vai estar disponível a partir do dia 1º de setembro, né? As abas aqui de conteúdo, enfim, certo? O cronograma eu já agilizei aqui também, mas é isso. O que não falta é material aí para vocês estudarem, né? Então, para a aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar, né? Continuar falando, né? Sobre esse tema aqui, essa unidade curricular, né? Qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Pessoal, a aula aqui está sem som. Deixa eu só ver se Só um instante. Pro Luiz Felipe aqui tá sem som. Para vocês estão me escutando bem aí? Tá Ok? ok. Tá ok. Estou escutando, não, professor? Tá tudo certo. Ah, não, beleza. E aí, qual que é o problema? Só um instante. Normal.
Maria Nalva, a senhora que é a mãe do Luiz Felipe, a senhora puder dar um feedback aí, ver se agora a senhora está escutando. Eu estou de olho aqui no WhatsApp. Então, aqui ó, na UC de hoje, né, a penúltima aula da UC de hoje, a gente vai continuar falando, né, das normas que, na verdade, das normas regulamentadoras que tem disponível aqui, ó, para a gente estudar, né? Então, eu só vou pedir aqui a Maria Nalva para desabilitar o áudio do Luiz Felipe, só para não dar interferência na chamada. Se ela puder desabilitar o áudio, que aí fica melhor aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui ativar o mudo. Pronto. Então, na web passada, né, a gente falou sobre as disposições gerais aqui, né, que é a NR1. Lembrando o que é a NR, né? São pedaços do que? Da legislação, da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, sobre a NR1, o que a gente comentou? A gente comentou sobre o direito de recusa, né? Qual situação aqui que o trabalhador está amparado pela lei para poder recusar o trabalho, recusar uma atividade. Então, está bem aqui, ó, no item 1.4, né, sobre direitos e deveres, 1.4.3. Então, ó, trabalhador deve, foi esse ponto aqui que a gente trabalhou, ó, esses dois pontos, né? Então, ó, o trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente seu superior hierárquico, né? Então, esse interrompimento das atividades, ele só pode acontecer se a atividade envolver um risco que você não consegue minimizar, né? Então, ó, comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não pode ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, certo? Então, como assim, professor? Citar um exemplo aqui, ó, baseado no conteúdo já que vocês provavelmente já leram, né, para fazer as atividades, né? Eu citei um exemplo da poda de árvore, mas eu vou aqui, ó, citei o exemplo da situação que vocês têm aí, né, que é a poda de árvore, mas vou continuar continuar falando um pouquinho sobre as 5 regras de ouro, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, sobre as etapas aqui, ó, de desenergização, né? Então, como eu já comentei em webs passadas aí, né, para a gente poder trabalhar com segurança, vocês, enquanto eletricistas de rede, vocês precisam executar todos esses procedimentos aqui, ó, que são as regras de ouro, né, que eu comentei. Então, aqui, ó, desligar a rede, bloquear, testar, aterrar, proteger e sinalizar. Todas essas etapas aqui, ó, elas são o quê? São determinadas por qual norma? Pela NR10. É uma outra lei, né, uma outra norma regulamentadora que determina esses procedimentos de desenergização. Então, tá bem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está os procedimentos de desenergização da rede. Tá aqui, ó. Aqui, memorial descritivo. Tá aqui, ó. No item 10.5, né? Então, ó, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Seccionamento, que é a abertura das chaves, impedimento da reenergização, que é o bloqueio, constatação da ausência de tensão, porque vocês não podem trabalhar com a rede energizada para determinadas atividades. Então, assim, isso que depende da concessionária. Tem concessionária que autoriza, por exemplo, a atividade de ligação nova com a rede energizada, né? Isso usando os EPIs de acordo com a classe de tensão da rede de baixa tensão, né? Mas para atividades na rede de média tensão, vocês não podem trabalhar com a rede o quê? Com a rede energizada. Vocês precisam fazer o quê? Executar todos esses passos aqui, ó, para desenergizar a rede. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, é uma questão legal, né?
é um dever que vocês têm, né, que vocês estão resguardados pelo quê? Pela legislação. Então, se por acaso, né, chegou lá no campo, né, você precisa fazer a atividade, né, de poda, da poda da árvore. E aí, a atividade de poda, ela exige que você faça o quê? A desenergização da rede é um procedimento obrigatório. E aí chega o seu supervisor imediato, né? Tá aqui, ó. Chega o superior hierárquico e fala assim: não tem necessidade de você desenergizar a rede, né? Pode fazer a poda da árvore aqui, ó. Cadê a árvore? Você pode fazer a poda da árvore aqui, ó, sem desenergizar a rede, né? Porque seus EPIs aí são suficientes, né? Você não precisa desenergizar. E aí vai do seu critério, né? Você vai estar resguardado pela legislação se você seguir o que o seu superior fez, né? Pela legislação aqui, sim. Por quê? Porque aqui, ó, o superior, quem vai assumir, na verdade, o risco da atividade vai ser o seu superior. Só que assim, quem que vai executar a atividade? Vai ser você ou o seu supervisor, né? Então, levando em conta esse ponto aqui, ó, 1.4.3. Alguém quer perguntar aí, pessoal? Tá com áudio habilitado? Wesley, você quer perguntar? Não. Mas o Bolsonaro disse que tá bom para os pobres. Não está passando. Então, pessoal, pela legislação, né, uma atividade, né, de poda de árvore aqui, ó, uma atividade de poda de árvore, é necessário que vocês façam o quê? Que vocês sigam o que está estabelecido na NR10, que é o quê? Realizar a desenergização das instalações. Porque se por acaso você assume o risco e realiza o procedimento de poda com a rede energizada, o que pode acontecer? Pode acontecer um acidente, e se por acaso acontecer um acidente, você não vai estar amparado pela legislação. Por quê? Porque você assumiu o risco da atividade. Tudo bem? Então, assim, é muito importante estar claro isso aí para vocês, ó. Primeiro, você tem o direito de quê? Interromper suas atividades quando constatarem uma situação onde que envolva um risco grave. Qual que é o risco grave aí no caso? É a rede que está energizada. Aqui no caso da poda de árvore, é a rede energizada. Tudo bem? Então aqui, ó, tem situações, tem distribuidoras de energia que autorizam a poda com a rede o quê? Com a rede energizada. Então isso vai variar de quê? De distribuidora, de concessionária para concessionária. Aí, no DF, na Neoenergia, eu não sei como que é o procedimento padrão deles, mas o recomendado pela norma, pela NR10, né, que isso aqui vale para o país inteiro, é que vocês façam o quê? A desenergização da rede. Tudo bem? Então, que é só importante mostrar isso aqui para vocês, né? Por quê? Porque vocês precisam estar amparados pela lei. Vocês estão amparados pela lei, certo? Então é isso. Né? Vamos continuar aqui falando, ó. Tem algumas outras normas, né? As normas sobre EPIs e EPCs, né? Eu falei que eu iria começar a comentar sobre ela, né? Hoje. Então aqui, ó, na prática que eu disponibilizei para vocês, já comentei sobre os principais EPIs e EPCs usados na prática do eletricista de redes, né? Mas aqui na norma, na NR6, ela vai tratar do quê? Das atribuições do empregador e do empregado com relação ao uso dos EPIs, a disponibilização dos EPIs, né? Então, ó, questão da comercialização e utilização. Né? É importante a gente definir algo necessário aqui, ó. Qual que é a principal característica de um EPI? É justamente possuir um certificado de aprovação. O que é esse certificado de aprovação? É um número que tem em todos os EPI, né? Então, assim, vou colocar aqui um número aleatório aqui, ó, CA3245. Então, 3245550. 32450. Então, aqui, ó, o CA é um número individual de cada equipamento, né? Então, eu digitei aqui, por exemplo, ó, o CA de uma vestimenta tipo blusão. O número do CA é esse aqui, ó,
32.450. Esse número, ele é único, né? Então, todo equipamento de proteção, ele possui o quê? Possui esse número de certificado de aprovação, né? Então, quando você consulta ele aqui, você vai saber qual que é a validade dele, né? Vai saber quais são as características dele, quem que fabricou esse equipamento de proteção, né? A questão de como ele deve ser utilizado, o CNPJ de quem fabricou, as normas que regulamentam esse EPI, certo? Por acaso alguém tem um EPI aí em mão, sei lá, uma bota de segurança que foi trabalhar hoje, que possa falar aqui para a gente ver se o CA está válido? Alguém tem algum EPI aí em mãos ou não? Protetor auricular, não sei. Às vezes vocês chegam no serviço, né? Pode ser que vocês tenham algum EPI aí que vocês já usam. Alguém aí tem? Eu ando de moto, eu tenho a colete, mas nunca observei esse negócio desse IPI, não. Porque ele já é até uma norma dizendo, um adesivo nele mesmo, próprio, dizendo que é aprovado pelo Detran. Ah, mas você sabe se tem um número de CA Não, nele? agora que eu estou identificando que eu vou procurar, né? Se Aham. existe, né? Mas eu não sabia que. Professor, o meu tem aqui, professor. Fala aí o número de CA. 43.377. Vamos ver o que você está em mãos. É uma botina de segurança. Confere? É isso mesmo. Ó, uma botina tipo B. Tá vendo que é um número único? Ó, então essa botina sua aí, ó, ela tá válida até o ano de 2024, né? Então até esse ano você pode utilizar ela, né? Então, esse número, pessoal, ele nos ajuda justamente nesse sentido, né? Então, se você recebe um EPI da empresa, é importante que você consulte o número do CA dele aqui na internet para verificar se ele ainda está válido. Por quê? O CA vencido, você não pode usar o EPI, porque ele não está em condições de uso mais, né? Então, isso aqui só vale para quê? Para os EPIs, por quê? Os EPCs, que é o de proteção coletiva, não tem CA, né? Então, só os equipamentos de proteção individual é que tem certificado de aprovação. Uai, professor, por que os EPCs não têm? Porque os EPCs, eles são laudados, né? Um outro procedimento que tem. Então, eles são submetidos a testes de laboratório para poder ser laudados, né? Isso os EPCs. Agora, os EPIs têm o certificado de aprovação, que é emitido por quem? Pelo Inmetro. O Inmetro é que emite esse certificado, né? Que realmente garante que esse equipamento pode ser usado, certo? Alguém mais? Aqui vamos ver outras características dele, ó. Aqui tem até a ficha técnica dele, ó. Vamos abrir a ficha técnica. Ah, não, tem que pagar aqui para poder ver a ficha técnica. Mas aqui, ó, tenho o nome da empresa, fabricante, né? O site da empresa. A avaliação geral dessa botina, ela 4,62 é ótima. Que mais? Finalidade, proteção dos pés. Foi fabricada aonde? O laudo dela foi emitido lá em Franca, ó. Número da norma que regulamenta ela aqui, ó, que é a ISO 20347. Então, assim, é necessário que vocês tenham ciência dessa informação aqui, ó. Número do CA. É o número do certificado de aprovação. Alguém quer consultar algum outro aí? Ou não? Então, se vocês quiserem consultar, basta vocês virem aqui, ó. Consulta CA. É um site que você digita o número do CA, aí você consegue ver o certificado de aprovação de qualquer equipamento de proteção individual, né? Porque quem tem CA é só equipamento de proteção individual. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Sim. Ok, tudo ok. Beleza. Então, isso aqui é só mais uma curiosidade, ó. Então, Então, a NR... Oi? professor, sobre esse IPI, então todo ano ele é renovado esse número? Não, esse Ele número tem ele é individual. Mas ele tem validade, né? E quando ele perder a validade, Ele não pode ser usado. é outro número, então. Não, não é outro número, ele tem que ser descartado, né? Porque, por exemplo, deu essa data aqui, ó, 29/8/2024. Se a bota ainda estiver em condições de uso, pode continuar usando. Mas assim, não para finalidade de trabalho, né? Porque se por acaso tiver uma inspeção lá na empresa,
né, de alguma auditoria, alguma coisa assim, e os auditores for conferir o número do CA e ele tiver vencido, e você está continuando a usar esse EPI, a empresa pode ser multada, né? Então, por isso que de tempos em tempos você precisa o quê? Solicitar a substituição do seu EPI, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, ele vence só em 2024, mas como é uma botina de segurança, né? Isso aqui vai com um ano e meio, geralmente ela já precisa substituir, entendeu? Entendi. Então, equipamento de proteção individual que tem um CA vencido, ele não pode ser nem comercializado e nem usado, né? Então, sempre é importante vocês consultarem aí o CA dos equipamentos de vocês para ver se eles podem ser usados ou não. Tudo bem? Isso quando vocês já estiverem na prática lá, certo? Ok. Inclusive, quando vocês ingressarem nas empresas, isso aqui, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Receber esses equipamentos, né? Então, vocês, assim que receberem, entra no site aqui, ó, consulta CA, e aí você verifica se o CA está válido dos equipamentos. Bem, continuar aqui, ó. Então, ó, com relação às responsabilidades do quê? Da organização, da empresa, né? Com relação ao EPI, o que a empresa precisa fazer, né? Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente, que aqui no caso é quem? Um Inmetro, certo? Orientar e treinar o empregado a respeito da utilização do EPI. Isso aqui ela é obrigatória, por quê? Porque é óculos de segurança, né? Deixa eu ver se tem algum dispositivo aqui, ó. Óculos de segurança. Vamos ver se você vai achar aqui óculos de segurança. Se você digitar o título aqui, ó, protetor auditivo. Ó, o protetor auditivo CA número 13 está vencido, né? Deixa eu ver um outro CA aqui, sei lá. Óculos. Vou colocar aqui óculos, ver se aparece algum. Calçado. Tá aparecendo calçado aqui. Manga. Mas aqui eu só quero deixar registrado essa questão do treinamento, né? Então, o treinamento, pessoal, ele é obrigatório por parte de quem? Da empresa, né? Então, se ele te fornece algum equipamento, sei lá, um detector de tensão de uso individual, né? Deixa eu até mostrar ele aqui para vocês, ó. Aladdin, detector de tensão. Então, aqui, ó, esse aqui é um equipamento, pessoal, bem utilizado na prática do eletricista. É um detector de tensão individual, né? Então ele fica desse jeito aqui, ó, fica acoplado no capacete dos eletricistas e ele detecta o quê? Detecta a presença de tensão. Então, se ele detecta a presença de tensão, ele vai emitir um sinal sonoro, né? Então a empresa ela precisa treinar você para usar esse Aladdin aqui, ó, de forma correta, né? Não adianta ela só entregar o Aladdin para você e falar, não, vai lá e usa, mas ela não treina você para usar ele, entendeu? Então, essa parte de treinamento, ela é responsabilidade de quem? Da empresa. Então, se por acaso a empresa não treina vocês para usar os EPIs, né? Ela está indo contra o quê? Contra a legislação. Tudo bem? Então, ó, fornecer ao empregado gratuitamente, ó, ela não pode cobrar o EPI de você, né? Ela não, se falar, você está entrando na empresa, mas eu vou te fornecer os EPIs, só que daqui um mês a gente vai descontar em folha seus EPIs. Ela pode, a empresa pode fazer isso? Não, né? Tem que ser fornecido o quê? Gratuitamente. De acordo com o quê? Com o risco adequado, né? Então, você vai trabalhar com a baixa tensão, as luvas, por exemplo, de borracha, são classe 0, a que você precisa. Se você vai trabalhar em alta tensão, ou média tensão, no caso de vocês, né, 13.8, as luvas de classe que vocês precisam são as luvas classe 2, certo? Então, é nesse sentido que vocês precisam estar atentos aí, ó, com relação ao fornecimento de EPIs. Você tem que usar os EPIs de acordo com a classe de risco que você vai estar trabalhando, certo? Registrar o seu fornecimento ao empregado.
Então, toda vez que você vai lá e retira um EPI, geralmente do almoxarifado, a empresa tem essa obrigação de registrar o fornecimento a você, certo? Exigir seu uso, ela é obrigada a fazer você usar o EPI. Por quê? Porque é para sua proteção, né? Então, geralmente, são os técnicos de segurança que ficam cobrando, né? Usa o EPI, é justamente porque eles precisam cumprir o que está aqui na legislação, né? Então, a questão da exigência do uso é responsabilidade da empresa. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos. Até a limpeza é responsabilidade da empresa? Sim. Só que vai do bom senso, né? Você não vai usar lá um EPI o dia inteiro, sei lá, um uniforme, né? E aí você vai disponibilizar para a empresa lavar. Tem empresa que contrata lavanderia, né? E lava por exemplo, os uniformes, né? Os uniformes de vocês que tem o fator retardante à chama, a higienização dele é característica, né? Ela tem algumas características, não pode usar alvejante, não pode usar sabão em pó, né? Então, algumas empresas, elas contratam uma empresa externa para poder fazer essa higienização dos uniformes, né? Então, isso varia de empresa para empresa, certo? Outro item importante, ó, com relação à atribuição das empresas. Ela precisa substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, se você, sei lá, durante a execução de alguma atividade, né, danificou seu equipamento, sem ser mau uso, né, sei lá, a luva furou, o capacete quebrou, né, o Aladim, esse detector de tensão aqui parou de funcionar. O que você tem que fazer? Solicitar a substituição imediatamente, né? Ah, senhor, eu solicitei, mas eles não me disponibilizaram, falaram que não tem equipamento de proteção individual em estoque. E aí vai cair no quê? Vai cair lá na NR1, né? Na onde? Aqui, ó. Sem EPI, você pode fazer o quê? Interromper suas atividades, entendeu? Então, por isso que é importante você saber dos seus direitos enquanto trabalhador. Porque se a empresa não fornece o EPI adequado de acordo com o quê? Com a sua atividade, você vai fazer o quê? Você pode interromper suas atividades, né? Então, assim, é importante ter ciência disso, né? A empresa, ela quer que você preste um serviço para ela, ela vai estar te pagando por isso, mas para você prestar esse serviço, você precisa prestar esse serviço com o quê? Com o máximo de segurança possível, né? Então, por isso que é importante você sempre o quê? Realizar essa solicitação de substituição, caso o equipamento seja danificado ou extraviado. Beleza? Enfim, aqui tem outras, mas as principais são essas que eu já comentei aí com vocês. Certo? E aí tem aqui também as responsabilidades de quem? Do trabalhador. Tá aqui, ó, no item 6.6, né? No caso do trabalhador é quem? São vocês, né? Então, responsabilidade de vocês aí com relação aos EPIs. Usar o fornecido pela organização, utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Então, você olha o Aladim aqui, por exemplo, e pensa assim, né? Nossa, esse negócio aqui é bom demais para ir pescar, né? Porque além da detecção de tensão, o que ele faz? Ele também tem uma lanterna, né? Que tem uma luminosidade bacana, né? Então, você vai aqui, ó, tem ele aceso aqui, ó. Então, o que você pode pensar? Ah, eu levo o Aladim para casa e posso levar ele para pescaria, né? Porque vai me ajudar demais lá. O que você vai estar fazendo? Você vai estar indo contra a legislação. Por quê? Porque você vai estar usando ele para uma finalidade que não se destina. Entendeu? Então, assim, EPI, pessoal, é para ser usado para finalidade, né, da manutenção da rede, das atividades que você presta para a empresa, né? Você pegar o EPI para, sei lá, para ir pescar, né, para ir para pescaria, enfim. Você pega o cinto paraquedista para você dar uma manutenção lá na sua casa, por exemplo, né? Então você está usando o quê? Para finalidade que não é devida, que no caso é a prestação de serviço aí para a empresa. Tudo bem? Então é importante ficar atento com relação a isso. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, né? Então isso aqui é responsabilidade tanto sua quanto da empresa, né? Então guarda e conservação, mais ainda
é a responsabilidade individual. Comunicar à organização, no caso a empresa, quando extraviado. Então, se por acaso você teve um EPI roubado ou danificado, ou tiver que tenha qualquer tipo qualquer alteração ou o torne impróprio para uso, novamente aqui, ó, se o Aladim parou de funcionar, né, se você sabe que a rede está energizada, mas ele não emite sinal sonoro, então é necessário que você solicite o quê? A substituição dele. Tudo bem? Da mesma forma, os outros EPIs. Eu estou usando esse aqui como referência, porque é o mais comum aí na prática do eletricista. E aqui vai falar de outros detalhes, né, com relação a treinamentos, questão dos riscos, né, dos fabricantes, com relação ao certificado de aprovação, né, que é aquele número que eu já comentei com vocês, né, então certificado de aprovação vencido, o EPI ele não pode ser nem comercializado e nem utilizado, né, porque ele já vai estar impróprio para uso, tudo bem? Deixa eu ver, aqui tem algumas listas, ó, na NR6, que vocês encontram ela aqui, ó, na biblioteca, se vocês virem aqui, ó, NR6, vocês vão encontrar uma lista de equipamentos de proteção individual para a cabeça, por exemplo, ó, capacete, capuz ou balaclava, né? Não sei se vocês já ouviram falar da balaclava, ó. Balaclava. Tá, a balaclava geralmente é usada para quê? Para proteção contra o sol ou contra alguma fagulha, né, e tal. Fagulha nem tanto. Para ser proteção contra fagulha de, às vezes, material que está incinerante, né, um material flamejante e tal, aí precisa que o material aqui, ó, que o tecido seja retardante à chama, né? Então, no caso dos eletricistas que tem um risco, às vezes de, sei lá, ter uma fagulha, né, uma faísca de alguma coisa durante a execução da atividade, é necessário que esse material aqui, ó, tenha o quê? Fator retardante à chama, né? Então, aqui tem uma série de equipamentos, né? Óculos, protetor facial, né? Não sei se aí em Brasília eles têm o costume de usar esse protetor facial. Protetor facial eletricista. Então, esse aí é o protetor facial, geralmente, que os eletricistas usam, né? No dia a dia das práticas do eletricista. Certo? Aqui, ó, EPI para proteção auditiva, proteção respiratória. Tem uma série de recomendações aqui, ó. EPIs para proteção do tronco, né? Que são as vestimentas. Luvas, ó, luvas de proteção classe 0, classe 2, dependendo do nível, né? Que você estiver trabalhando. Então, assim, aqui tem uma série de equipamentos. Tudo bem? Então, a NR6 é isso, né? Agora eu vou começar a aprofundar um pouquinho na NR10, né? Que eu comecei a comentar com vocês, né? Essa aqui, ó, a NR10, ela tá onde? Vocês acessam aqui a biblioteca, acessem aí a biblioteca, né? E ela vai estar aqui, ó, NR10. Beleza? Então, a NR10, pessoal, ela regulamenta o quê? Todas as atividades que devem conter o quê? Segurança em instalações e serviços na eletricidade. Então, se você vai prestar um serviço na área elétrica, você precisa estar ciente do que está disposto aqui na NR10. Por quê? Isso aqui é a lei. Então, se você foge do que está aqui na lei, você vai estar assumindo o risco da sua atividade e você não pode o quê? Dependendo da situação, não pode correr atrás dos seus direitos, né? Então, o primeiro item aí a gente já comentou, que são o quê? São os procedimentos de desenergização da rede, né? Então, esses procedimentos de desenergização estão mencionados aqui, ó, no item 10.5, né? Então, ó, somente serão consideradas desenergizadas as redes se vocês cumprirem essas 5, na verdade aqui são mais de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 etapas, beleza? E a gente já conversou, né, que desenergizar é diferente de desligar, né? Desligar é só ir lá e abrir a chave. Desenergizar é você o quê? Você comprovar que a rede está desenergizada, está desligada, e você instalar o quê? Instalar o aterramento temporário, né? Então, a rede só é considerada desenergizada
se ela tiver o aterramento temporário instalado. Tudo bem? E aqui também vai comentar sobre outros critérios, ó, trabalhos envolvendo alta tensão, né, que você precisa obedecer a questão das zonas de segurança, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, tá lá no anexo da NR10, essa questão das zonas de segurança. Tem um glossário aqui, ó. Nesse glossário, tem várias definições. Ó. Definição de alta tensão, tensão superior a 1000 volts em corrente alternada. Então, senhor, a gente vai trabalhar com alta tensão? Pela norma, sim, pela legislação, né? Vocês vão trabalhar, por exemplo, na faixa de 13.800 volts. É considerado alta tensão. Né? A gente chama de MT porque aqui, ó, na norma, não tem a definição de média tensão. Só tem definição de alta tensão e baixa tensão. Né? Então, se for superior a 50, se a tensão tiver entre 50 e 120 volts em corrente, ou 50 e 100 volts e 1000 volts em corrente alternada, ela é considerada o quê? Baixa tensão. Né? Então, a tensão lá de 220, 380, ela é baixa tensão. Acima de 1000 volts já é o quê? Alta tensão. Isso aqui é só para a questão de definição aí, de definição legal. Então, vocês recebem os 30% de adicional de periculosidade por causa disso aqui, né? Porque a atividade de vocês é uma atividade de risco que vocês estão lidando diretamente com o quê? Com alta tensão, certo? Aqui, ó, vai falar sobre o direito de recusa, que está onde? Está aqui na NR1, né? A NR1 é o quê? São as disposições gerais aí, ó, com relação ao gerenciamento dos riscos, né? Então, o que é o direito de recusa? Instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade por considerar que ela envolve grave e iminente risco para a segurança e saúde ou de outras pessoas, né? Então, nesse direito de recusa, a gente já comentou sobre ele, né? Então, são várias as situações aí que você pode utilizar esse direito de recusa. Tudo bem? Aí tem outras definições aqui também, interessantes, que depois eu recomendo que vocês deem uma lida. Certo? Sistema elétrico de potência, né? Vocês vão lidar com a parte de quê? De distribuição. Então, a parte de distribuição de energia elétrica, ela está inclusa dentro do quê? Dentro do sistema elétrico de potência, né? Só que o CEP, ele compreende o quê? Geração, transmissão e distribuição, né? Até a medição. Então, vocês vão trabalhar nessas, mais especificadamente na área de distribuição e medição de energia, certo? Para fechar aqui, pessoal, a NR10, né? A gente vai comentar sobre duas zonas aqui, ó, que é a zona de risco e a zona controlada, né? É importante ressaltar também que essa norma aqui, ó, a NR10, vocês precisam ter um treinamento específico sobre ela, né? É um treinamento de 40 horas que vocês recebem uma certificação, né? Que vai comprovar que você vai estar habilitado para trabalhar com o quê? Com serviço em eletricidade, né? Então, é um treinamento complementar que o eletricista de redes ele precisa, né? Então, pode ser que quando você entrar na empresa, eles vão fornecer esse treinamento para vocês, mas pode ser que você, caso queira já, né, se adiantar e tentar fazer esse treinamento aqui, ó, de NR10, é importante porque você já adianta aí, né, e já sai na frente quando você for fazer a sua prática, né, de eletricista, quando você for concorrer às vagas lá, quando você tiver terminado o curso, né? Então, vamos falar aqui, ó, dessas duas zonas aqui, ó, que é a zona de risco e a zona controlada. Tá lá no anexo da NR10. Tá logo depois do glossário. Então, ó, zona de risco, por definição, é o entorno da parte condutora energizada. Ela é acessível, inclusive se por acaso, né, ela não for coberta essa zona de risco, pode ser que aconteça o quê? Um acidente, né? Então, a zona de risco,
Para você diminuir a zona de risco, dependendo, você precisa usar os equipamentos de proteção coletivo, né? Daqui a pouquinho eu mostro um exemplo para vocês. A zona controlada é o quê? É o entorno da parte condutora energizada não segregada acessível, né? Então, a zona controlada, ela é acessível e a zona de risco não é acessível. Tem um desenho aqui mostrando isso pra gente, ó. Vou pegar esse desenho aqui, ó. Esse desenho mostra pra gente. Então, imagina que você está vendo aqui, ó, um condutor elétrico de frente, né? Esse aqui é um condutor, esse pontinho preto aqui no meio, né? A zona de risco vai estar compreendida nesse raio aqui, ó, de proximidade desse ponto que está energizado. Então, você não pode se aproximar dentro da zona de risco sem o quê? Sem os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão, né? E a zona controlada, né, tá aqui, ó, é a zona que está em volta da zona de risco. Essa zona controlada, tá aqui, ó, RC, é o raio da zona controlada. Nesse caso aqui, você pode fazer as intervenções desde que você esteja usando os EPIs, tudo bem? E aqui tem as distâncias mínimas, ó. Então aqui, por exemplo, ó, a faixa de tensão que vocês vão trabalhar são duas faixas, na verdade, né? Então, tá aqui, ó, entre 0 e 1000 volts, né? Então, o raio aqui, ó, de delimitação da zona de risco é 20 centímetros. Vamos só pegar essa imagem aqui, eu vou copiar as duas e colocar lá para ficar melhor de vocês verem. Só um instante. Então, ó, esse aqui é o gráfico, né, que vai mostrar as proximidades aí, ó, das zonas de risco e da zona controlada. E essa tabelinha aqui vai mostrar quais são essas distâncias. Só copiar aqui, só um instante. Então, aqui essas definições, pessoal, de zona de risco e zona controlada, para a atividade de vocês, ela é muito importante. Por quê? Porque são as distâncias que vocês podem se aproximar da rede, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na faixa de tensão aqui, ó, até 1000 volts, né? Isso aqui é a BT, ó. Então, vou sinalizar aqui para vocês. Essa aqui, ó, é a baixa tensão, né? Por quê, professor? Aqui, ó, faixa de tensão até menor do que 1 kV. Então, aqui, ó, é a BT. Então, qual que são as tensões que vocês vão trabalhar aí na BT? Ó? 220 volts ou 380 volts, né? Isso aqui é considerado o quê? Baixa tensão, né? Então, quais são as distâncias mínimas aí, ó, da zona de risco e da zona controlada? Zona de risco, que é a que você não pode se aproximar sem uma cobertura devida da rede, é 20 centímetros. E a zona controlada é quanto? 70 centímetros, né? A zona controlada, você pode fazer a intervenção dentro dela, só que você não pode intervir sem o uso de EPIs, né? Isso aqui, lembrando, pessoal, é um ponto energizado, né? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, é um ponto energizado, ou ponto quente, que às vezes o povo chama, né? Então, isso aqui, ó, ponto energizado. Então, pode ser que em algumas situações, por padrão aí da concessionária local, vocês podem trabalhar com esse ponto energizado. Mas para isso, vocês precisam seguir essas distâncias mínimas de segurança aqui, né? Então, essa tabelinha, ela estabelece isso aqui, ó. Essas distâncias mínimas de segurança. Isso levando em consideração que você vai trabalhar o quê? Com um ponto energizado, na proximidade de um ponto energizado. Então, as distâncias mínimas de segurança são essas aqui. Para BT, 20 centímetros dentro da zona de risco e 70 centímetros dentro da zona controlada, certo? E a MT está em qual faixa? Tá bem aqui, ó. Entre 10 e 15 kV. Né? Isso aqui é considerado o que para a gente? É a média tensão. Isso aqui é a média tensão.
Qual que é a faixa da média tensão que vocês vão trabalhar geralmente? 13,8 kV ou 34,5. 34,5 kV. Né? Geralmente são esses dois valores. Pode ser que tenham outros, né? Isso que eu estou chutando. Às vezes tem 69 kV, às vezes pode ser que vocês encontram redes aí, ó, da MT que tenha 69 kV, né? Então vai depender do quê? Vai depender do local, da rede que você vai estar lidando. Mas o que vocês precisam saber? Que as distâncias mínimas que vocês podem se aproximar da rede de média tensão, seja ela de 13,8, 34,5 ou 69, são essas duas aqui, ó. 38 centímetros, que é a zona de quê? De risco, e 1,38 m, que é a zona o quê? Controlada, né? Então, a zona controlada aqui, ó, é a que você pode acessar ela utilizando os equipamentos de proteção individual e coletivo, de acordo com a classe de tensão que você vai estar lidando. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, professor. No caso, essa aqui, ó, é só para 13,8, né? 34,5 e 69 são outras distâncias, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. 34,5 está nessa faixa aqui, ó, mas é MT também, né? E 69 está em qual faixa? Está nessa aqui, ó. Mas todas elas são o quê? São média tensão. Então tá aqui, ó. Para 34,5, a distância é de 58 na zona de risco e 1,58 na zona controlada. E 69 é o quê? 90 centímetros a zona de risco, que é a que você não pode intervir, né, sem a cobertura. Que cobertura é essa, professor? Agora eu mostro. E 1,90, que é a zona o quê? Controlada. Essa você pode intervir, só que usando os equipamentos adequados. Certo, pessoal? E aí, fora dessa delimitação aqui, ó, fora dessas distâncias mínimas, que no caso 70 para BT, 70 centímetros para BT, 1,38 para MT 13,8, 1,58 para 34,5 e 1,90 para 69, fora dessas distâncias aqui, ó. Então, se tiver fora dessas distâncias, aí vocês podem fazer a intervenção sem o uso dos EPIs necessários, né? Então, por exemplo, atividades de construção de redes, né? Geralmente você trabalha o quê? Na zona que a gente chama zona livre. Aí, por isso, dispensa o uso do quê? Dos equipamentos que tem classe de tensão. Esse aqui é a zona livre. Certo? Todo mundo entendeu, pessoal, essas considerações aqui? Tranquilo. Oi? Tranquilo, professor. Deu para entender aqui, tranquilo. Tranquilo? Então, se perguntar qual que é a sua distância mínima de segurança, você pode trabalhar numa rede de 13,8. Distância mínima de segurança é 1,38, né? A distância de 38 aqui, ó, você não pode nem se aproximar. Com exceção que você faça o quê? Você realiza esse procedimento aqui, ó, que é a inserção de uma cobertura, né? Cobertura é essa? Geralmente, ó, cobertura rede de distribuição. Vou mostrar aqui para vocês que geralmente quem faz esse procedimento é o pessoal da linha viva. Então, o pessoal da linha viva, geralmente o que eles fazem, né? Quando vocês trabalham em conjunto aí com o pessoal da linha viva, eles precisam vir aqui, ó, e fazer o quê? A cobertura da rede, né? Essa imagem aqui tá ruim, mas aqui essa aqui tá melhor. Vamos ver se vai carregar. Aqui, ó. Então, a cobertura da rede, isso aqui, ó, a rede está energizada, né? Então, geralmente o pessoal da linha viva vem, realiza a cobertura da rede e depois vem uma equipe de linha morta para poder fazer manutenção, né? Então, quando eles vêm e colocam essas barreiras aqui, ó, nas linhas energizadas, o que que ele está acontecendo? Ele está diminuindo o quê? A delimitação da zona de quê? Até abrir uma conta de energia ali para vocês. Está diminuindo a delimitação aqui, ó, da zona de risco, né? Então, você consegue acessar a zona, vamos dizer assim, a zona controlada e a zona de risco com maior segurança,
certo? Então, essas distâncias aqui, ó, elas podem variar de acordo com o quê? De acordo com a utilização dessas coberturas, né? Então, acaba aí que eu não copiei. Print screen, deixa eu só copiar aqui. Então, vou copiar essa imagem aqui, ó, e colocar aqui. Então, ó, dependendo da situação, se você tem a possibilidade de trabalhar em redes que utilizam cobertura, que no caso são esses modelos aqui, ó, que tem a cobertura isolante, né? Aí você tem a possibilidade de quê? De diminuir essas distâncias, certo? Então, vou colocar aqui, ó, utilizando as coberturas isolantes, há a possibilidade de intervir na rede energizada, utilizando os EPIs adequados, né? Utilizando os EPIs de acordo com a classe de tensão. Qual classe de tensão que a gente pode ter? São essas aqui, ó. 13.8, 34,569 ou então 220, 380. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Sim, professor, tranquilo. Beleza. Então, essas distâncias estão determinadas por qual norma? Pela NR. Vou fechar minha conta aqui. Ninguém vai pagar ela mesmo. Pronto. Então, tá tudo determinado pela NR10. Certo? Então, ó, NR6, NR1, NR6 e NR10, a gente já comentou sobre elas, né? Então, o que eu vou comentar brevemente aqui agora com vocês? Sobre a NR35. Então, ó, a NR35 é uma norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos para trabalho em altura, né? Vocês, enquanto eletricistas de rede, vocês vão executar atividades em altura. Então, vocês precisam desse treinamento específico, né? É um treinamento de 16 horas, né? Que vocês vão fazer a amarração de escada, vão ver os tipos de nós utilizados, né? Então, é necessário que vocês tenham ciência de que é recomendado, se não obrigatório, né? Na concessionária aqui de Goiás, é obrigatório que, além do curso de eletricista de redes, o eletricista precisa também ter o treinamento de NR10 de 40 horas, né? Que é esse aqui. Treinamento de NR35 e o treinamento de NR10 CEP, né? Que é um outro treinamento específico para quem vai lidar com o sistema elétrico de potência, né? Então, fiquem aí atentos a essas formações que às vezes vocês precisam correr atrás, né, depois do curso. Então é NR10 comum, NR35 e NR10 CEP, que é específica para sistema elétrico de potência. Beleza? Então, ó, NR35. O que ela define? Ela define aqui, pessoal, ó, o que é trabalho em altura, ó. O que é considerado trabalho em altura? Qualquer atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, você coloca uma escada para você trabalhar, né? E você vai estar acima de 2 metros aí do nível inferior, no caso do solo, né? É considerado o quê? Trabalho em altura, certo? Então, para trabalho em altura, o que eu comentei? Eu comentei nesse vídeo aqui, ó, da prática 1, alguns equipamentos usados para executar esse trabalho em altura, que no caso foi o cinto tipo paraquedista, o talabarte de posicionamento e o dispositivo trava-quedas, né? Então, nas próximas práticas, eu vou ver se eu consigo um outro professor para me acompanhar, para eu poder realizar trabalho em altura e mostrar para vocês. Porque não há possibilidade de você fazer o quê? Trabalho em altura sozinho, né? É sempre necessário que vocês executem atividade em altura com no mínimo o quê? 2 pessoas,
né? Por quê? Porque caso haja algum acidente, algum problema, a outra pessoa tem que estar preparada para poder fazer o resgate, né? Então, a atividade em altura não é possível realizar de forma individual. Sempre é necessário ter alguém acompanhando, tudo bem? Então, qualquer atividade acima de 2 metros de altura é considerado trabalho em altura. Aí você precisa determinar a questão do ponto de ancoragem da linha de vida, né? Isso tudo vai estar determinado aqui, ó. Então, ó, responsabilidades do trabalhador com relação a trabalho em altura vai estar tudo determinado aqui, né? Com relação aos trabalhadores, a capacitação e treinamento, né? Que é a questão do treinamento de NR35, né? Inclusive, é a empresa que precisa disponibilizar isso aí para vocês, né? Ou dependendo, vocês podem correr atrás caso vocês queiram sair na frente na hora de concorrer às vagas, né? Eu recomendo que vocês façam NR35, né? É fundamental aí para a prática de vocês. Tudo bem? Tem umas definições aqui, deixa eu ver só se eu acho, sobre os equipamentos usados em trabalho em altura. Aqui, ó. Sistemas de proteção contra quedas. Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando você está trabalhando com altura, é obrigatório que você use esses sistemas, né? Então, no caso do eletricista de rede, esse sistema de proteção contra quedas é conhecido como linha de vida, né? Então, essa linha de vida é a que você vai ancorar nas escadas, por exemplo, né? Então, que, por exemplo, ó, trabalhadores que atuam aí nas alturas, eles precisam ter uma linha de vida que eles ficam fixados, né? Então, vocês, enquanto eletricistas, onde é que vai ficar fixada essa linha de vida de vocês? Na escada, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, ó. Eletricista. Então, no caso do eletricista, vou colocar aqui só linha de vida, eletricista. Então, aqui, ó, no caso, ó, como que ficaria? Isso aqui, ó, a ideia é que eu faça uma prática mostrando isso aqui para vocês, ó. Vocês ficam ancorados na linha de vida que fica fixada na estrutura, né? Ou na escada. Aqui no caso, ó, foi na escada, certo? Então tem diferentes formas de fixar essa linha de vida. Ela pode ser fixada tanto na estrutura que você vai trabalhar, quanto na escada que você vai utilizar para a atividade, né? Então, na prática que eu for gravar aqui com vocês, até o fim do curso eu gravo essa prática aqui para mostrar isso para vocês. Tudo bem? Aí tem um kit aqui, ó, de linha de vida que é necessário que vocês conheçam, que vocês utilizem, né? Então tem a corda aqui de linha de vida, tem os mosquetões, tem um dispositivo trava-quedas, que é o que eu mostrei lá para vocês. Tem a fita aqui, ó, de posicionamento, né? Com ABS, que é um dispositivo absorvedor de impacto. Tem o cinto tipo paraquedista, que é obrigatório para a prática de vocês, né? Porque ele tem essa proteção aqui para lombar, certo? Então, assim, isso aqui é só o começo, né? Se por acaso houver necessidade de fazer resgate aí, ó, em trabalho em altura, por isso que vocês precisam trabalhar sempre em dupla, né? Porque se houver necessidade de resgatar, a outra pessoa tem que ter o treinamento necessário para fazer esse resgate, tudo bem? Então, aqui, ó, tem uma equipe aí, ó, toda equipada com cinto de segurança para poder fazer essas intervenções, né? Aqui tem outro grupo de eletricistas, enfim. Aí, ó, sempre em dupla, ó, eles nunca trabalham sozinhos, né? Sempre em dupla. Um faz a intervenção em altura, o outro sempre tem que estar pronto para resgatar ele, né? Então, o correto seria o quê? O outro tá usando o cinto aqui com o dispositivo trava-quedas também, talabarte de posicionamento. Isso é uma equipe da Energisa, ó. Aqui o pessoal trabalhando, ó, montando a escada, a linha de vida, né? Então, quando estiver mais próximo das unidades curriculares específicas de, por exemplo, montagem de redes, aí eu vou fazer uma prática com vocês mostrando como que faz essa amarração de escada, né? Instalação de linha de vida. Beleza, pessoal? Então, ó, trabalho em altura, né? Não tem como a gente ministrar isso aqui para vocês, né, durante o curso, porque vocês precisam ver o quê? Vocês precisam ver todo esse outro conteúdo aqui, né? Que é o conteúdo específico do curso de vocês, né? Então, são 10 unidades curriculares aqui que vocês veem, né?
A gente tem um módulo de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, mas dentro dele a gente só vê a introdução dessas normas, né, que foi o que a gente viu aqui hoje, né, da NR10 e da NR35. Para ter o treinamento específico, aí vocês precisam contratar, ou depois que vocês entrarem na empresa, a empresa vai contratar esse treinamento específico de NR10 e NR35, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui relevante. Eu recomendo que vocês leiam, assim, tem muita coisa ó, sobre o glossário aqui, ó. Alguns termos, como, por exemplo, deixa eu ver aqui, ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem é um ponto comum aí, ó, do sistema de trabalho em altura. Ponto de ancoragem é o quê? O local onde você vai fixar o quê? O seu trava-queda e o seu talabarte. No caso aqui, ó, esse aqui é o ponto de ancoragem desse sistema aqui de proteção contra queda, ó. Então, esse aqui é o detalhe de um ponto de ancoragem, certo? Aqui é outro detalhe de ponto de ancoragem, certo? Que é o trabalho eletricista, geralmente o ponto de ancoragem dele fica onde? Na linha de vida. Ó, aqui um sendo resgatado aqui, ó. Outra simulação de resgate aí, né? Então, assim, agora começa a parte mais específica mesmo, né? Aí do curso de vocês. Aqui um eletricista sendo resgatado, né? Então, assim, agora começou realmente, efetivamente, né? O curso de vocês, né? Vamos dizer assim, certo? Outra definição, ó, questão de linha de vida. Talabarte, ó. Mostrei para vocês o talabarte, ó, ele serve para quê? Para sustentar e servir de posicionamento durante a movimentação. No caso aqui, ó, o talabarte desse aqui está na escada, né? Vou ver se eu acho uma outra imagem melhor aqui. De um talabarte de posicionamento. As imagens da internet aqui estão muito ruins, por isso que eu preciso fazer essas gravações aqui. Mas aqui, ó, eu mostro aqui para vocês também, ó. Então, esse que eu tô aqui na mão é o talabarte, ó. Então, o talabarte aqui, ó, é esse dispositivo aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Esse aqui eu falei só dos EPIs. Aqui, ó, falei do trava-quedas, né? Antes do trava-quedas eu tinha falado do talabarte. Ou depois, não sei. Aqui, ó, esse é o talabarte. Então, talabarte de posicionamento serve para quê? Para você fixar na estrutura que você vai trabalhar. Aqui, ó. Tem umas imagens meio ruins aí, mas acho que dá para vocês terem uma noção. Aqui, ó, o talabarte aqui no caso está no poste, na estrutura que ele está trabalhando, certo? Então, assim, quando chegar a parte específica, eu vou mostrar isso aqui de forma detalhada para vocês, lá na prática, certo? Trava-queda. Dispositivo trava-queda é o que fica fixado aqui, ó, na linha de vida. Mostrei ele lá para vocês também, ó. Isso aqui é um trava-queda, ó. Ele fica na linha de vida. Caso seja necessário fazer um resgate, é o trava-queda que vai permitir com que a pessoa que esteja aqui embaixo, ela faça o quê? Ela realize o procedimento de descida do trabalhador, né? Então, é através do trava-queda que você vai estar protegido, certo? E se precisar fazer um resgate, você vai poder ser resgatado através desse trava-quedas. Tudo bem? Aqui tem outras considerações, acesso por cordas, né? Então, isso aqui vocês realmente vão ver na prática quando vocês fazerem esse sistema, esse treinamento específico de NR35, né? Sobre os componentes de sistema de ancoragem. Enfim, quando chegar na prática lá, eu tento detalhar o máximo possível isso aí com vocês. Certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu o quê? A gente viu especificadamente sobre NR6, NR10 e um pouquinho sobre NR35, certo? Na web do dia 14, o que a gente vai fazer? Vamos comentar um pouquinho sobre a CIPA, que é o que a gente ainda não falou ainda, que é importante falar, certo? E vou estar à disposição de vocês para tirarem dúvidas. Reforçando mais uma vez, semana que vem não tem aula, né? Dia 7 aí, ó, feriado, certo? Dia 2 também, ó, não tem aula, né? Então tem uma folguinha aí para vocês, né? Por quê? Porque deixa esse prazo aí para vocês fazerem as atividades, né? Então, ó, nossa aula agora vai ser só que dia agora? Só dia 14, que é a nossa última web da Unidade de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança,
né? Então, ó, agora, dia 2, sexta, não tem. Dia 7 não tem aula. Dia 9 não tem web. E dia 14 tem web. Vai, professor. Então quer dizer que a gente vai ficar sem aula essa semana toda? Sem a web aula, sim. Só que eu estou à disposição de vocês aqui de segunda a sexta, das 13 às 22. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas, pessoal, basta entrar em contato aonde? Aqui no chat, ó. Tô aqui no chat à disposição de vocês, né? Tô online lá no grupo também, se vocês quiserem tirar dúvidas lá no grupo, tem essa possibilidade, certo? Não usem isso aqui como desculpa para vocês não fazer a atividade, não entregar a atividade, né? Se não chega lá no dia 14 na web, o que que os alunos podem alegar? Ah, professor, não teve aula nem dia 2, nem dia 7, nem dia 9, por isso que eu não fiz atividade, né? Não é justificativa, pessoal. As webs estão gravadas, estão disponibilizadas aqui para vocês. A de hoje vai estar disponível aqui também. Então, nas webs do dia 24 e 26, eu expliquei como que faz a atividade, entendeu? Então, assim, desculpa para não fazer atividade, vocês não vão ter. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação ao que eu comentei aí hoje? Tá tranquilo, professor. Com relação às atividades, às nossas aulas, qual que é a nossa próxima web, então, que vai acontecer? Vai ser que dia? Dia 14. Dia 14, né? Então, ó, daqui 15 dias. Ó, daqui 15 dias só, né? Então, ó, dia 2 não tem aula, dia 7 não tem aula, dia 9 não tem web. Nossa próxima e última web dessa unidade curricular vai ser dia 14. Enquanto isso, o que que vocês podem fazer? Vocês podem ler tudo isso que tem disponível aqui, ó, na aba de conteúdo, né? Cadê o conteúdo do curso? Conteúdo do curso aqui, ó. Tem esse tanto de material aqui para vocês lerem. Tem a apostila aqui para vocês lerem. Tem um livro didático, né? Então, assim, material para estudar, pessoal, não falta, né? Então, nessas 2 semanas aí, aproveitem para ler esse material, né? Para poder absorver o máximo de conteúdo. Porque isso aqui, ó, essa unidade curricular, ela é essencial, porque vocês vão precisar dela durante todo o curso, né? Então, dediquem essas semanas aí para vocês estudarem esse conteúdo, tudo bem? E para fazerem a atividade também, né? Porque aqui, ó, poucas pessoas fizeram até o momento. Até agora, 6 aqui da turma 10. Deixa eu ver da turma 12 aqui quantos foram. Turma 12 é lá do Gama. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, a turma do Gama, eu vou ver quantas pessoas fizeram até agora. Só um instante. Então, a turma do Gama é a 12. De qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Então, a da turma 12 foram 4 pessoas só que fizeram. Só que assim, a turma 12, além dessa de qualidade, eles estão também com sistemas de medida, né? Então, vocês estão em possibilidade de fazer essas 2 atividades. Então, sistemas de medida ainda está em aberto aí para vocês. Ó. Só 5 pessoas fizeram sistemas de medida. Então, assim, fiquem atentos com relação aos prazos, porque sistemas de medida finaliza dia 11 de setembro, né, para a turma 12. E qualidade, saúde, meio ambiente e segurança finaliza aqui dia 15 para as 2 turmas, tanto para a 12 quanto para a turma 10. Beleza? Mais uma vez, para não ficar na dúvida, sexta-feira agora, dia 2, não tem aula. Dia 7, feriado, 7 de setembro, não tem aula. Dia 9, não tem web aula aqui. Nossa próxima web aula vai ser dia 14. Tudo certo? Certo, pessoal? Certo. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, beleza. Se vocês tiverem dúvida até o dia 14, basta vocês entrarem em contato comigo aqui no chat, ou então lá no grupo do WhatsApp lá que eu criei, né, para facilitar a comunicação. E eu estou à disposição aí de vocês. Fiquem atentos aos prazos, não deixem para a última hora, senão vocês não vão conseguir entregar as atividades. Tudo bem? Ok. Então, vou encerrar aqui, caso não tenha mais nenhuma dúvida. Ok, boa noite. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau para vocês.